Há 6 meses, o Conselho Municipal de Cultura tem uma nova diretoria. Uma nova no sentido de que estão com novas propostas para mudar e democratizar a cultura em Ribeirão Preto. Eu estou aqui no Da Janela com a presidente, Luciana Rodrigues, para falar um pouco sobre esses novos trabalhos e que vocação é essa do Conselho atual para tentar democratizar, né? Que é óbvio democratizar, né? Óbvio, mas de que forma que vocês pretendem democratizar as atividades culturais e como que vocês pretendem fazer esse trabalho? Esse vai ser o nosso bate-papo aqui no Da Janela. Obrigada por aceitar o convite, Lu. Obrigada eu, Cris. É sempre bom o Conselho ter espaços onde eu, na figura da presidente, posso vir contar, conversar e que as pessoas tenham mais informações a respeito do Conselho, né? Ô Lu, antes de você começar a gente contar a história tudo, eu já vou começar assim com uma provocação, né? As pessoas não dão aos conselhos, e eu estou dizendo no sentido geral, o valor e não entendem a missão dos conselhos, né? Por quê? São instituições ou entidades ou atividades novas, vamos dizer assim, dentro das áreas da saúde, da cultura, ou porque o brasileiro realmente ele não tem esse hábito de participação, de achar que para você modificar determinadas ações na sua cidade, no seu estado, você tem que estar institucionalizado, ou tem que ser funcionário público, ou tem que estar secretário. Como que você avalia essa percepção? Eu acho que tem muitos pontos aí nessa questão, né, Cris? Primeiro, esse hábito de participar socialmente e se empenhar em ações coletivas que vão muito além dos benefícios individuais que alguém pode ter, né, numa ação, ainda é algo que nós estamos construindo e que não vai chegar um momento que vai estar construído. É uma constante transformação, né? A participação coletiva, ela, em alguns momentos da história, ela é maior, em outros é menor, mas quando eu penso na ideia dos próprios conselhos, e aí vem à minha cabeça inicialmente os conselhos de saúde, que culminaram em toda a organização das conferências municipais de saúde, até a construção da proposta do SUS, eu lembro que era organização social nos anos 80, em que há um período de efervescência, mas se a gente pegar dados oficiais, quantitativamente, em termos de ações continuadas e permanentes, não eram tão grandes assim. E mesmo assim fizeram e se articularam com figuras importantes, como a Arouca, para a construção desse documento, e que é um marco na área da saúde, né? Então, essas formas de organização, elas precisam estar mais presentes no cotidiano das pessoas. Agora, como que elas vão estar é uma questão complicada, né? Eu acho que nós temos problema sério de informação. Não sei quanto que as pessoas têm noção de que nós temos conselhos municipais, né? O executivo sabe, principalmente em relação aos conselhos deliberativos, que sem passar por conselho, não tem conversa em relação à aprovação de orçamento, de emendas e coisa e tal. Então, o executivo sabe, mas as pessoas eu não sei quanto que elas sabem, né? Então, falta informação, sim, e falta, de modo geral, dos conselhos, falta uma postura nossa de conseguir cavar mais espaços na mídia, em outros veículos de informação, para que as pessoas saibam do que é um conselho, a importância deles, né? E principalmente nessa questão que você disse aí do deliberativo, quer dizer, a força que ele tem em relação a, de alguma maneira, ajudar a administrar a cidade e fiscalizar as ações do executivo, né? No projeto de sociedade que os constituintes criaram em 88, sem conselho deliberativo, participativo, você não tem uma noção de Estado, de Brasil, né? Nessa lógica da democracia representativa, a gente precisa e deve contar com o apoio da população nas suas esferas de representação para estar opinando sobre as políticas públicas, né? E assim, é muito sério o papel do Conselho, né? Se não tem o Conselho constituído, a gente não consegue aprovar, por exemplo, fundos
de cultura, de direitos da criança e adolescente, não consegue fazer repasses para instituições, não consegue encaminhar o orçamento de determinadas pastas para ser aprovado na Câmara. Então, assim, tem uma importância muito grande o papel do Conselho, né? As pessoas precisam conseguir olhar mais para esse espaço como espaço de luta, em que decisões importantes sobre o município, sobre a vida de cada um, está sendo tomada. Tomada ali. No caso do Conselho Municipal de Cultura, ele é consultivo e deliberativo. Agora eu estou pedindo que você nos forneça uma pequena, uma aula sobre qual é o papel de um conselho consultivo e deliberativo. Explicar para a gente de forma assim, com exemplos, né? O que uma consulta e uma deliberação relacionada direta às ações da cidade, só para as pessoas entenderem. Por exemplo, no caso da cultura, a gente, no Conselho de Cultura, o orçamento não passa necessariamente pelo Conselho antes de ser encaminhado ao gabinete, daí para a Câmara, né? Mas é de bom tom do secretário ou da secretária da pasta encaminhar esse orçamento antes para o Conselho discutir, rever, enfim. Consultivo. E nesse sentido, ele está consultando os conselheiros para saber se a distribuição da verba está sendo adequada, está priorizando algo da política pública municipal que tem consonância com o nosso plano municipal de cultura. Ou você tem alguém que não está sendo privilegiado por algum motivo, quer dizer, vê se está tudo ok, né? Me passem a informação de vocês. Mas ele não precisa acatar o que é dito pelo Conselho? Não precisa. Mas a nossa última experiência com a Adriana, a última secretária, era muita sintonia, né? Quando eu assumi em agosto, ela já estava nos últimos 6 meses de mandato dela, né? Então, várias questões já estavam sendo encaminhadas e finalizadas, né? Mas o histórico da última gestão, no meio da gestão da Adriana, foi muito positivo, né? De, inclusive, ela solicitar o posicionamento do Conselho para poder tomar algumas decisões. Né? E o que faz um secretário ter esse ouvido? Porque eu acho assim, o secretário, indicação, é política, tudo bem. Mas quais são as características mínimas para um secretário poder transitar harmonicamente com o Conselho? Olha, se é que é possível determinar, né? A gente está só fazendo um exercício aqui do perfil desse secretário, né? No princípio, é uma coisa bem básica, que é bom senso, né? Não dá para você fingir que não existe o Conselho. O Conselho existe lá, inclusive tem a função de deliberar sobre determinada coisa, né? Então, por exemplo, voltando no que você falou de um exemplo de deliberativo, aí da Secretaria de Turismo e da Fundação Instituto do Livro para o Palace. Na lei que regimenta o Palace, o Conselho é responsável por deliberar sobre o uso e a ocupação do Palace. Do Palace. Então, o Conselho foi consultado em relação a essas transferências, certo? Só que, no próprio regimento do Palace, diz que aquele espaço, aquele centro cultural, não deve ocupar espaços administrativos, cuja atividade principal seja administrativa, ao invés de cultural, artística, enfim. Então, a gente teria que deliberar sobre o uso, e deliberamos. Só que tem questões relacionadas ao próprio regimento que nos ajudam a tomar esses posicionamentos, né? Então, baseado em lei, em decreto, enfim. Essas questões todas. E aí, voltando para a questão das características do secretário. Então, bom senso, primeiro de tudo, né? Nós estamos ali, tem que enxergar a gente, consultar, conversar e pautar decisões coletivas, né? Um outro item que eu acho que é uma condição de representação, né? Perceber que esse conselho representa muita gente. Então, dificilmente ele vai ter um outro fórum em que ele vai ter a diversidade cultural de Ribeirão Preto representada e com pessoas que foram eleitas ou indicadas, no caso das
cadeiras de representação, né? São 30 cadeiras? São 30 cadeiras, né? Mais de 15 são cadeiras eleitas, né? Das diversas áreas culturais da cidade, né? Então, dificilmente a gente vai ter um fórum em que as pessoas vão estar ali com condição de ajudá-lo a formular a política. Como que é a divisão dessa representatividade, né? São 3 blocos. Um bloco de representações, então, de indicações, vamos dizer assim. São cadeiras ligadas às secretarias do turismo, da própria cultura, assistência social, educação, faculdades, centros universitários, Sistema S e algumas fundações que tem na cidade. Então, 10 cadeiras. Não, dá mais. Acho que dá 11. Aí temos as cadeiras, o segundo bloco é de expressões artísticas. Então aí entra o teatro, fotografia, dança, hip hop, enfim. Todas as expressões. Todas as expressões. E temos um outro bloco que está na esfera de representação também, mas só que ligado à sociedade civil, que aí envolve as associações culturais, cultura negra, diversidade sexual, cultura oriental. Entendeu? Esse braço sempre é menor, né? Ele é sempre menor, mas tem condição de ser muito maior, Tem né? condição de ser muito maior. Estou dizendo sempre menor até por conta das vezes aquilo que a gente conversou no começo, né? Muitas pessoas não sabem da importância que é a participação, né? Ô Lu, e como é que se faz para você ver toda a sociedade representada? Ou melhor, quais são as atividades culturais que podem ser representadas no Conselho de Cultura? Só para a gente tentar entender um pouco essa... O regimento interno do Conselho é o espaço formal, legal, onde constam as representações. Então, ele é uma lei que está em constante mudança. Recentemente, a última gestão do Conselho mudou o regimento, né? Inclusive, por ter um olhar de que o regimento anterior não dava conta de representar os vários segmentos da sociedade. Até por número de cadeiras, Isso. né? Então você tem que ampliar essa, né? Por exemplo, no regimento anterior, a gente tinha 9 cadeiras só relacionadas a ensino superior. Praticamente o mesmo tanto Da sociedade civil. da sociedade civil. Então, assim, como isso, né? Tem algumas questões que soam confusas. Pode até ser que mantenham-se as 9, mas você tem que ampliar esse leque da sociedade civil. Claro, né? porque ela é maioria, né? E, na verdade, está sendo representada em minoria. Essas questões que, às vezes... São um pouco confusas aí na escolha. Eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente continua, tá? Tá ótimo. Lu, nós falamos aqui nesse primeiro bloco um pouco assim da formação do conselho, trazendo um pouco o entendimento, porque se fala tanto em conselho, conselho de cultura, conselho de meio ambiente, conselho, né? E às vezes a gente fica faltando algumas informações, então eu acho que é bacana você trazer um pouco dessas informações aqui. E no começo eu abri falando o seguinte, que essa diretoria assume com uma vocação de tentar democratizar a cultura, o que é óbvio, né? O Conselho tem que tentar trabalhar isso, até por representar essa diversidade, mas assim, não é tão óbvio assim, porque a democratização ela pode vir de vários formatos, né? Um formato padrão para dizer que é democrático e um formato que essencialmente é democrático. Queria falar dessa tua gestão, né? E da gestão e da gestação desse formato, na verdade, que começou com um encontro, onde vocês debateram a possibilidade de trabalhar as políticas culturais do município. Fala um pouco desse trabalho. Tem vários pontos aí que me dão a entender que a gente está seguindo um caminho democrático. Eu acho que isso se inicia, como eu já disse há pouco, na própria ampliação das cadeiras de representação do Conselho na gestão anterior. Isso em si garante que a diversidade esteja presente, né, nesse espaço. E aí, ao assumir,
essa mesa diretora, que dá um pouco o tom e a cara dos trabalhos do Conselho, eu defendi durante a eleição que das nossas primeiras ações seria a realização da Conferência Municipal de Cultura. E foi o que nós fizemos, né, em dezembro de 2012. Porque, por mais que tenha um conselho e a gente se reúna uma vez por mês, no mínimo, nós precisamos de espaços, tipo as conferências, que são os fóruns máximos, privilegiados, assim, por excelência, em que todo mundo pode participar e palpitar como bem entender. As reuniões do conselho são abertas, mas tem as questões das cadeiras, então eu posso votar, você não, enfim. Né? É um fórum aberto também. Mas a conferência, ela tem um caráter diferenciado, porque a gente fica não sei quantas horas discutindo só a área cultural. E nessa conferência de 2012, a gente reviu o Plano Municipal de Cultura, que foi publicado em 2010, que já foi um avanço. É o nosso primeiro Plano Municipal de Cultura. O que é um Plano Municipal de Cultura? É onde vai estar estabelecida as diretrizes da política pública no município. Para os próximos 4 anos ou 10 anos, próximos 10 anos. 10 anos, olha que legal. Então, 2010 a 2020, as diretrizes já estão formuladas. E a ideia da conferência, o ano passado, foi rever esse plano, porque 2 anos, de 2010 a 2012, quase 3, né? Porque o plano foi aprovado no comecinho de 2010. Nesses quase 3 anos, muita coisa já deu para ser feita. Então, a gente precisou rever o plano para saber o que deu certo, o que não andou, o que precisa ser avaliar as modificado. ações. Tá. O que foi feito? Muita coisa já foi feita. O que, por exemplo? Cita uma coisa assim que foi bacana. Por exemplo, na área do patrimônio histórico, que foi entendo eu, que foi uma das bandeiras dessa gestão da Adriana Silva, né? Então, tem um item no plano que não é especificamente as diretrizes, mas que fala do destaque ao patrimônio na cidade. E aí você tem uma série de ações, né? A publicação da coleção de identidades culturais, a apresentação de projetos de restauro de imóveis, agora recentemente com o projeto de restauro da Casa Caramuru, né? Toda a disputa, elaboração de projetos, negociações que ela teve em relação à CNE, que isso ainda continua nessa gestão. Né? Então a gente vê que a área do patrimônio foi uma área muito privilegiada. Então isso consta no plano. Né? Uma cidade que se pretende fazer da cultura prioridade na sua ação, precisa olhar a sua história. Precisa manter a sua história. Então o patrimônio, ele tem a ver com a identidade, né, da cidade. Então precisa ser preservado. Então isso a gente avalia que foi muito positivo. Mas outras questões ainda são pendentes. Por exemplo, o PIC, que nós tanto falamos, que é o Programa de Incentivo Cultural. É o programa de editais, né? Deu certo, nós temos uma avaliação que deu certo. Tem uma série de problemas operacionais? Tem. Mas enquanto ideia e possibilidade de mexer, movimentar com a comunidade cultural e artística da cidade, ele é super positivo, né? Então, no plano, consta verba para 2011, 2010 e 2012. No orçamento do ano passado, mantiveram o PIC, mesmo que ele não estivesse lá no plano municipal. E aí agora, na pós-conferência, a gente sai com a proposta de criar uma lei complementar a esse plano, que é lei, né? Especificamente para o PIC. Então, assim... Para incentivar a produção. O PIC foi elaborado naquela época, deu certo, vimos que deu certo, mas assim, a gente precisa garantir que isso se mantenha independente do governo. Por isso que tem que ter uma lei. Aí precisa da lei. Do governo que está. Né? Para ser algo definitivo e de incentivo às atividades culturais. Você estava me dizendo assim, que o plano tem muitas coisas a serem feitas ainda, né? Eu vou falar de algumas coisas por uma questão de intuição, assim, coisas que às vezes visivelmente incomodam, porque tem coisas que às vezes são necessárias, mas elas não estão visíveis, né? Mas tem algumas coisas assim que são visíveis. Por exemplo, nós sabemos da luta aí da reforma do teatro de arena, né? Mas nós sabemos que da questão dos valores, tudo. Mas assim, aquela área, né, o alto do Morro de São Bento,
a notícia de que haveria uma mudança da Secretaria da Cultura para o Palace, né? E aí a gente ficou assim, quem se incomoda com aquele espaço fica mais preocupado ainda, porque ele já vive um certo abandono, né? Então, assim, quando a gente fala dos animais abandonados lá, nós sabemos que é a ponta de um problema muito maior, né? É o abandono do local, é o abandono da sociedade, ali é um abandono geral, né? É que os animais chamam mais atenção porque eles ficam instalados ali no local. Como que o Conselho pensa aquele espaço, Lu? Olha, eu não consigo te dizer sobre a posição do Conselho. Nós nunca pautamos isso nesse período de 6 meses, né? Mas eu vou te dizer, então, Luciana, como integrante do Movimento Pro Arena, e que acompanha as ações relacionadas ao Morro do São Bento. Tá, vou te interromper. Não está em pauta, mas é um assunto que possivelmente... Sem dúvida. Vai entrar, né? Porque você não vai me falar porque não foi discutido, né? Não posso dar uma posição do Conselho, mas, por exemplo, semana passada eu estive lá para ver em que pé andam as obras. O movimento tem se reunido com o secretário, o Alessandro Maraca, cobrando um posicionamento em relação às obras, especificamente aí do teatro, né? Então, nessa condição de presidente, eu fui acompanhar a visita e tenho me manifestado, né? Então, não trago uma posição deliberada pelo Conselho, mas, enfim, o Alto do São Bento, do Morro do São Bento, tem um potencial incrível, né? Incrível, assim, ecologicamente, culturalmente é uma área diferenciada, porque dificilmente a gente consegue reunir tantos espaços culturais no mesmo local. Então, numa lógica da gente pensar programações variadas e interconectadas umas às outras, atividades que vão além de espetáculos à noite. Você tem um potencial de atividades manhã, tarde e noite, tem a Escola de Artes do Bosque, a própria Casa da Cultura enquanto espaço de exposições. O Bosque, né? Projetos educacionais e tudo mais, né? Não, você tem a Casa da Ciência está ali perto, você tem uma conjunção assim, de equipamentos que tem condição de se tornar polo mesmo, referência do que se produz e como se produz e faz cultura na cidade ali. Eu me lembro que nas discussões para a Arena, uma grande preocupação que nós tínhamos é de criar um conselho gestor, algo do tipo, que envolva o poder público, representação da sociedade civil, de produtores, empresários, associações de bairro ali, em que se pense aquele espaço, sabe? Ontem até eu tive no lançamento da revisão do plano diretor da cidade, e que é fundamental, por exemplo, o Conselho de Cultura esteja presente para discutir e pensar também a cidade como espaço de criação, né? Centros, espaços de produção cultural, né? Que componham e que tenham coerência com a produção da cidade. Então, aquele espaço, pensando aí nas mudanças que podem vir do plano diretor, ele é fundamental. Né? E por que não a gente da cultura se posicionar e pautar as modificações que precisam ser feitas para a gente, não digo fechar, mas assim... Preservar aquilo e de fato potencializar. Você é contra fechar? Eu sou. Por quê? Eu sou sempre contrária a essas perspectivas de fechar, cercar, enfim. Por quê? Qual que é o assim, eu acho que a gente tem que deixar abertos os espaços em que as pessoas circulem o máximo possível. Agora, a justificativa que se usa para cercar é a falta de policiamento. E que as pessoas consomem droga, esculhambam o espaço, vamos dizer assim. Acho que precisa ter um olhar mesmo de cuidado. Porque a gente, quando fazia as ações no Pro Arena... Você acha que segrega? Você acha que segregar não resolve? Não, acho que segrega. Acho que precisa cuidar. As medidas como essas, para mim, são adotadas para minimizar, diminuir esforço, entendeu? Então, ao invés de colocar um policiamento mais ostensivo, de pessoas cuidando da área e principalmente de atividades contínuas, porque com a movimentação você revitaliza, você inibe. Ao revitalizar, você cria outra condição de ocupação daquele espaço. E tem tecnologia para fiscalizar, claro, né? Tem como você fiscalizar. Ô Lu, você foi
pescada nessa questão da... Claro, tem a tua relação com a cultura, não estou discutindo isso, mas essa só... Chegar a presidente do conselho, né? Fala um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho você, né? Quem que é a Luciana, atual presidente do Conselho de Cultura? Olha, faz 10 anos que eu estou em Ribeirão. Eu vim para cá com 18 para 19 anos para estudar psicologia. Eu passei na USP, concluí o curso, né? O meu período na USP eu fiz muitas atividades culturais. Uma delas é o Pândegos da Filô. É um evento que já está quase mais de 15 anos em atuação, né? Então, foi no contexto da USP, da militância social, estudantil e também cultural, em que eu fui me envolvendo e conhecendo pessoas, né? Sempre muito incomodada com a questão do muro da USP. Você falou de cercamento, aí eu lembrei imediatamente dos muros da USP. Quando eu chego, ela já está cercada. Mas coisa de 1 ou 2 anos antes, ela era um espaço transversal ali. Enfim, sempre me incomodei com isso, né? Mas me incomodava com o muro da USP das coisas ficarem restritas à universidade, né? E à cidade. Eu acho ela super perto do centro da cidade ali. Hoje em dia nem dá para falar que ela está distante, que é uma fazenda, né? A Avenida do Café está toda... Mas tinha essa coisa da distância da cidade. Chegar aqui ao UNAERP talvez seja mais longe do que a USP do Centrão, né? É. E que coisa é essa? Aí eu sempre fui me envolvendo, então, com outras questões que me colocassem fora da USP, né? E uma delas foi participar de um grupo chamado Seminário Gramsci, que se reúne lá na UGT. Na UGT. E nessa você conhece uma pessoa ou outra, enfim. Aí você já se envolve plenamente. Me integrei à diretoria da Associação Amigos do Memorial da Classe Operária. E daí, aí foi? Aí foi, aí escrevendo o projeto do Pontão, né? Quando a Secretaria publicou um edital para construir a rede de pontos e pontão de cultura na cidade. Eu e a Cidinha, que vai estar aqui no da Janela, escrevemos esse projeto e o projeto foi contemplado. E o Pontão tem como missão a gestão da rede de pontos de cultura, mas foi muito além disso, né? Nós fomos nos integrando, aproximando de diversos coletivos culturais, grupos, produtores, artistas, enfim. E aí essa condição de articulação, mobilização, em que se constrói vínculos de confiança, de amizade e mais de projetos de sociedade comuns, acabou gerando uma condição tal em que me convidaram. O que você acha de você ser presidente do conselho? Tudo disputar, né? E aí você foi. Aí foi. Ô Lu, tudo relacionado com a coragem da participação. Se a gente não participar, se a gente não começar, ninguém chega, né? Ó, eu estou... Não. A gente tem que participar, né? Você tem que ter coragem de doar seu tempo para participar de alguma coisa da qual você tem afinidade, você goste. E automaticamente você vai, né, envolvida, interessada, em pensar no coletivo, você chega nesses pontos, né, que eu acho que é importante, né, as pessoas se envolverem, transformarem, porque nós não temos outro caminho para modificação, né? Infelizmente não. Obrigada pela entrevista, espero que você possa voltar aqui para falar de outras atividades e atuação do Conselho, né? E esse espaço aqui é para isso. Obrigada, Lu. Obrigada eu, Cris. Coisa gostosa conversar, né? Da janela, é quase um divã.